Crise política nos Estados Unidos pode levar ao impeachment do presidente Joe Biden e também do presidente da Câmara, Kevin McCarthy. Um dos principais pontos de discordância está justamente na ajuda ao território ucraniano. Nesse momento, segundo Matt Miller, os fundos estão congelados. Segundo o Wall Street Journal, será que sem a ajuda dos Estados Unidos, a Europa vai continuar mantendo o apoio ao Zelensky? E vai lembrar também, tivemos reunião importante da OTAN e o Rob Bauer, importante almirante holandês que comanda a organização, garantiu que não há munições disponíveis para sustentar o conflito na Ucrânia. Em compensação, a Rússia, também muito mais preocupado com questões envolvendo a guerra, vem perdendo alguns aliados importantes. Por exemplo, com o afastamento do Cazaquistão e com a confirmação da entrada da Armênia no TPI, Tribunal Penal Internacional. Hoje, na região do Cáucaso, muito próximo da Rússia, a gente tem um país que considera o Putin como um criminoso de guerra. Putin, inclusive, que deve anunciar a sua candidatura para a eleição da Rússia ano que vem. Vamos dar uma analisada aqui nas eleições da Rússia. E o Irã, que garante que a Arábia Saudita está escolhendo muito errado ao se aproximar de Israel. Em compensação, Israel faz críticas e fala que o Irã é um regime terror. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Polônia, que garante que o novo pacto de migração, e a Polônia com apoio da Hungria, da Itália, tá? Esse novo pacto de migração é um suíce, né? Não posso falar aqui no YouTube, para a União Europeia, porque vai destruir demograficamente essa região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira ter acesso ao curso completinho, pessoal, segue o link aqui na descrição, tá? Muito baratinho, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Como eu falei para vocês, pessoal, na introdução, talvez, é que assim, né, momento próximo de eleição, a gente sabe que política mexe bastante com as emoções. Mas talvez seja um dos momentos da história dos Estados Unidos onde a crise política ela é mais acentuada. O Biden está envolto em o início de um processo de impeachment, que possivelmente vai acontecer, não aconteceu o impeachment, mas o processo em si, né, para tentar manchar ali a imagem dele e tal, relacionado a supostos benefícios, que o seu filho teve nas relações internacionais por um suposto favorecimento por ser filho do presidente. Ou seja, o Hunter Biden, o seu filho, usava a imagem de filho do presidente para conseguir fechar negócios, alegando que aquela empresa que fechasse negócio com ele teria benefício por ele ser filho do presidente. É uma alegação, galera, que de fato, tá? Não sei se é verdadeiro ou não, mas é difícil você conseguir provar isso. Então não acho que o impeachment ele vai de fato dar certo. Mas, né, para manchar a imagem do presidente em processo eleitoral, galera, acho que tá mais que bom, pro viés político que essa questão tem. Agora, a questão do Kevin McCarthy, presidente da Câmara, aí sim é bastante sensível. O Kevin McCarthy, ele é um republicano, só que eu encaixaria ele como republicano mais moderado, vamos colocar assim. Por isso que eu falo, né, galera, a nível nacional, tem vários partidos nos Estados Unidos, mas em nível nacional você tem dois mais importantes, os democratas e os republicanos. Ah, professor, já sei, republicano é direita, democrata é esquerda. Pô, galera, você acha realmente que só existem dois tipos de pensamento nos Estados Unidos? Concorda que tem discordâncias sociais, econômicas, de auxílio à Ucrânia? Existem vários pontos de discordância dentro dos dois partidos. E existe uma ala republicana que considera o Kevin McCarthy como um frouxo, entre aspas. Por quê? Porque ele não conseguiu, a gente discutiu até nos vídeos passados, que os Estados Unidos estavam sob risco de um shutdown. Por quê? Porque precisava ser aprovado um novo orçamento para saber quanto que o presidente ia gastar tal, em um país que já estourou o teto da dívida esse ano e que, inclusive, segundo agências de risco internacionais, não é mais AAA, ou seja, não é extremamente confiável, porque tem uma dívida que está galopante, segundo informações, tá? O déficit é de 2 bilhões por ano e não há previsões de controle. Então, essa ala mais republicana, mais trumpista, exigia do Kevin McCarthy que ele tivesse uma postura mais rígida. A gente não vai aceitar um orçamento que aumente os gastos públicos dos Estados Unidos. Pô, galera, se Câmara e Senado, que é de maioria democrata, não entra num consenso sobre proposta do orçamento, a gente tem uma paralisação nos Estados Unidos. Não dá para você gastar com serviços públicos, porque não tem um orçamento pré-definido. O Kevin McCarthy, entre aspas, cedeu e fez um orçamento provisório de 45 dias, enquanto renegocia para a formação de um novo orçamento.
Existe uma ala que é comandada pelo Matt Gaetz, que é um cara ali da Flórida, tá? Um republicano mais trumpista, vamos colocar assim, que ele alega, primeiro, que ele foi um fraco, porque ele aumentou os gastos públicos, inclusive dando subsídios para estatais e tal, e tem um acordo por debaixo do pano, junto com o Biden, isso Kevin McCarthy, tá? Para formar mais um fundo de financiamento para os ucranianos. E vale lembrar, pessoal, que grande parte dos republicanos desconfia muito desses fundos indo para a Ucrânia, porque alega, por exemplo, que existem questões prioritárias dentro dos Estados Unidos, por exemplo, a fronteira ao sul, é uma cena um pouco bizarra, tá? Confesso, principalmente para quem é fã de Chaves, como eu. Não sei se vocês chegaram a ver, tá? Aquela propaganda que o Kiko gravou, pedindo para que os latinos não entrem nos Estados Unidos de maneira ilegal, tá? Meio bizarro aquilo lá, mas enfim, tá? Isso é papo para um outro vídeo. Então, tem questões internas mais alarmantes, e alegando também que a Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção, então não sabe exatamente para onde que está indo esse dinheiro. Então, há uma pressão, foi feito, pessoal, uma votação, tá, para saber se o Kevin McCarthy sairia do cargo, a gente chama isso de moção de desocupação, e foi aprovado por 218 a 208, o Congresso, né, na verdade a Câmara, ela avaliou que há a possibilidade de tirar, não é a votação final, mas há a possibilidade de tirar. Por quê? O Kevin McCarthy, ele acabou de abrir um processo de impeachment contra o Biden. Isso agradou os republicanos, mas desagradou os democratas. Em compensação, aprovou esse orçamento provisório que desagradou os republicanos, pelo menos aqueles mais trumpistas, vamos colocar assim. Então hoje ele tá, pessoal, um problema porque ele tem de um lado o republicano pressionando e democrata não gostando dele. Por isso, pode ser que num futuro próximo a gente tenha a saída do Kevin McCarthy e talvez a ascensão, de alguém que seja mais da ala trumpista, que realmente não coloque a Ucrânia como uma das suas prioridades. Inclusive, nesse fundo provisório de 45 dias, foi definido nenhuma ajuda para a Ucrânia. Ainda resta mais ou menos 1,6 bilhões de dólares, tá? E também alguns equipamentos para serem mandados. Então, segundo o próprio John Kirby, existem algumas semanas ou talvez alguns meses de financiamento. Mas a gente tem o Matt Miller, por exemplo, colocando que nesse momento os fundos estão congelados. Até saber exatamente o que vai ser feito com as verbas, como que vai repassar, quanto que vai repassar, os fundos estão congelados. E aí, claro, né, pessoal, vendo toda essa movimentação, a Maria Zakharova, que é uma representante da porta-voz das relações exteriores, falou assim, é isso que acontece quando você se vende para os Estados Unidos. Eles vão te usar até o ponto que eles acharem mais conveniente. Óbvio, né, galera, que a Rússia vai dar aquela provocadinha. E o próprio Wall Street Journal, mídia super importante, colocou, poxa, será que sem os Estados Unidos, que com certeza é o principal financiador da Ucrânia, a Europa vai continuar mantendo gás? Existem gente que fala que sim. Querendo ou não, a gente teve ontem uma reunião, por exemplo, de representantes da União Europeia que aconteceu na Ucrânia. E a pauta ali foi bem clara. A gente vai estar com os ucranianos até o final. A Espanha falou sobre isso, a França falou sobre isso. Mas uma coisa é você anunciar isso publicamente com o apoio dos Estados Unidos. Outra coisa é você, de fato, cumprir quando você percebe um aumento da impopularidade do governante, um não mais, talvez, repasse de verbas dos Estados Unidos. O Biden, pessoal, está desesperado para conseguir aprovar um orçamento para repassar para os ucranianos. Além disso, notícia ruim, para a Ucrânia, a gente teve também, pessoal, uma reunião da OTAN que falou, tá? O Rob Bauer, que é um almirante holandês, um dos principais responsáveis da OTAN, que o fundo do barril já está visível. Em que sentido? Hoje, a Ucrânia, ela gasta mais armamento do que a OTAN consegue produzir. Os números, eles indicam, tá? Galera, de novo, não dá para saber exatamente o inventário de cada país, porque é até uma questão de segurança, do próprio país. Mas estima-se que até agora a gente tenha os Estados Unidos mandando 2 milhões de obuses, pessoal, de 150 milímetros, que é mais ou menos o padrão da OTAN, e o Reino Unido cerca de 300 mil, tá? O grande problema, segundo o próprio Rob Bauer, talvez ele esteja usando isso como uma questão política para incentivar os países a aumentarem os seus gastos militares. Para você fazer parte da OTAN, supostamente você teria que manter um mínimo de gasto militar de 2% do seu PIB. Antes da guerra Rússia e Ucrânia, até por uma certa paz,
não na África e não na Ásia, vai? Mas vou colocar uma paz maior que existia no continente europeu. Os países desenvolvidos, os países do norte global, eles reduziram percentualmente os seus gastos militares. E aí você teve a produção de projéteis, armamentos defasados. Pessoal, só 6 países, tá? Respeitavam esses 2%. Então, talvez seja uma pressão da própria OTAN para fazer com que os países respeitem esse mínimo de 2% e, de fato, possivelmente vão, né? Eu sempre falo para vocês, a Rússia, ela queria afastar a OTAN e enfraquecer a organização. A gente teve como consequência a Finlândia entrando na organização, a Ucrânia querendo entrar, a Geórgia querendo entrar, a Moldávia querendo entrar, a Suécia possivelmente entrando, a Polônia virando um dos países mais poderosos do leste europeu, também por medo da Rússia. Então, algumas consequências foram bem negativas, né? Dessa escalada, vamos colocar assim, da Rússia em direção ao território ucraniano. A gente teve, pessoal, hoje uma mídia russa garantindo que o Putin já está pensando na sua reeleição. Professor, como assim? Em 2024 teremos eleições na Rússia. Pois é, tá? O Peskov, ele deu uma declaração, isso faz uns 2 meses, tá? Assim, imagina, nem precisaria ter eleições na Rússia. Daí o pessoal, opa, como assim? Então é uma ditadura, tal? Aí ele se explicou. Não é bem que não precisaria ter eleições na Rússia. O que eu quis dizer é que o Putin, ele está tão popular, a população gosta tanto dele, que a eleição é um processo caro, burocrático e desnecessário, mas óbvio que ele vai ser feito. Isso segundo, claro, o Peskov, tá? A grande questão, pessoal, é que a gente tem grandes lideranças da oposição são perseguidas por propagarem fake news contra o Estado russo ou simplesmente estão presos. E eles vão poder participar, claro, né, do processo eleitoral. O Putin não confirmou que vai concorrer à reeleição, galera, mas é muito provável que sim, tá? As pesquisas indicam, pessoal, que ele tem mais de 75% de aprovação frente à população local, e vale lembrar que ele está no poder desde 1999, teve um hiato de 2008 a 2012, em que o Medvedev, hoje conselheiro de segurança, que é um grande aliado do Putin, virou presidente, mas ele era, de fato, né, como se fosse um Putin sem ser o Putin ali. Ele foi reeleito depois, e aí em 2021 a gente teve uma mudança constitucional que permitiu que o Putin participasse das eleições em 2024 e em 2030. Ou seja, se concretizar todo esse período, se ele ficar eleito, né, e ficar vivo até lá, claro, ele pode ficar até 2036 como presidente da Rússia. E aí, pessoal, será que vai conseguir? Lembrando, tá, que ele ainda conta com grande popularidade, principalmente na população 35, 40 anos ou mais, que viu que foi a Rússia da década de 90 e a Rússia dos anos 2000. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas ao Irã. O Irã fez críticas severas à Arábia Saudita. Vale lembrar que os dois países, eles anunciaram uma pequena reaproximação mediado pela China, voltar a estabelecer relações diplomáticas, tá? Mas a rivalidade entre os dois ainda é muito grande. Visto Bin Salman, por exemplo, o príncipe saudita, que falou que se o Irã desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita também tem o direito de desenvolver as suas próprias armas nucleares, tá? E a Arábia Saudita, contando com o apoio dos Estados Unidos, está mediando uma reaproximação ou um reconhecimento da existência do Estado de Israel. Em troca, vai conseguir um sistema de defesa dos Estados Unidos, uma proteção estilo OTAN, estilo Taiwan, vamos colocar assim, com os Estados Unidos, ou seja, caso algum país, Irã, me ataque, os Estados Unidos é obrigado a me defender, e também um programa nuclear, não para fins bélicos, mas sim para fins pacíficos. Em contraposição, reconhece a existência do Estado de Israel. O Irã falou publicamente que normalizar as relações com o Estado de Israel, esse regime sionista, é você apostar em um cavalo perdedor. Israel, em contraposição, rebateu e falou que o Irã não tem moral alguma para falar alguma coisa, já que é um regime terror, tananã, né? E que destruiu todos os países que são a seus alinhados. E que, inclusive, enquanto o Irã fala em destruição, Israel tenta promover a paz. Ou seja, essa pequena reaproximação que aconteceu entre Irã e a Arábia Saudita pode ser desfeita pela proximidade da Arábia Saudita com Israel, que está cada vez mais próxima de acontecer. E olha que movimento de tabuleiro importante. Preço alto tem que estar pagando, mas movimentação importante. A China não tinha aproximado os dois? Querendo ou não, fazer um pacto militar de defesa com os Estados Unidos e se aproximar com Israel é garantir um apoio importante da Arábia Saudita
com os Estados Unidos, embora a Arábia Saudita também tenha entrado nos BRICS. Ponto. Sem falar, hein, pessoal? E a Arábia Saudita tá certa, convenhamos. Pragmatismo. China, quer meu apoio? Tamo junto aqui, ó. Negocinho petróleo em yuan, tô nos BRICS. Estados Unidos, quer meu apoio? Beleza, me fornece aqui, ó, sistema de defesa e tal. A Arábia Saudita tá errada? Não tá, galera, tá? Não tá. E para finalizar, a União Europeia está propondo um novo pacto de imigração, a gente sabe, e a Polônia também está em período pré-eleitoral, uma das eleições mais importantes de 2023. O partido PiS, que é o partido do atual primeiro-ministro e também do presidente, ele é um partido mais nacionalista conservador, com pautas bastante anti-imigração, inclusive. E esse novo pacto da União Europeia, pacto migratório, ele prevê, galera, que os países que estão mais ali na fronteira da imigração, inclusive a própria Polônia, tá? Mais ali, claro, em relação à Ásia, mas também Espanha, Itália, Grécia, dentre outros, vão precisar aceitar esses imigrantes e repassar esses imigrantes para outros países. Se os outros países não quiserem aceitar os imigrantes, eles vão ter que mandar fundos para os países que estão recebendo esses refugiados ou esses imigrantes ilegais. A questão que fica é, vou imaginar a Alemanha. Ela não quer causar, por exemplo, movimento migratório para o seu país. Então vou lá, dou uma graninha para a Polônia e Polônia, se vira aí, tá? Você lida com a questão migratória. E aí, será que os países que fazem fronteira aceitarão? A Giorgia Meloni já falou, tá? A Itália não será o campo de refugiados da Europa. Inclusive, até chamou a Alemanha de hipócrita, porque alegou que a Alemanha fica financiando o ONG, que ajuda, entre aspas, né, a fazer a travessia do norte da África para o sul da Europa pelo Mediterrâneo, mas quando é para contar com imigrantes na Alemanha, eles não aceitam. Então, a própria Polônia está num regime bem forte, lembrando que é um movimento pré-eleitoral, né? Eles falaram, pessoal, que o incentivo da imigração das elites da União Europeia, sendo que esses imigrantes querem impor a sua ordem em Europa, é extremamente perigoso. Lembrando que a Polônia acabou de ter problemas com a fronteira com a Eslováquia, porque grande parte dos imigrantes da região dos Balcãs tentam entrar para a Eslováquia e também com a região de Belarus. Aí, muito mais pela questão do grupo Wagner, querendo ou não, né? A gente teve o ano retrasado, supostamente, Belarus, incentivando a vinda de imigrantes do Afeganistão, do Iraque, e jogando esses imigrantes na Polônia, até um muro ali, né? Na verdade, foi uma espécie de arame farpado, foi colocado na fronteira entre os dois países, e a Polônia tem esse caráter mais nacionalista. Em momento pré-eleitoral, querendo reafirmar suas posições, colocou que é um suicídio da União Europeia fazer esse novo pacto migratório. E aí, pessoal, você concorda com a posição polonesa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.